Sejam bem-vindos à Sala de Líderes, um podcast para você se desenvolver, pegar ideias, você como empresário, você como pessoa. E hoje estamos aqui num dia especial com uma convidada especial, que é para mim também. Eu só conhecia de ouvir falar e hoje eu estou tendo o privilégio de estar presente com ela e trocar um bate-papo, ideias, e creio que vai ser muito interessante para você, assim como vai ser para mim. Já trocou um pouquinho aqui de bate-papo, algumas ideias, e o quanto que eu já aprendi com ela. Então hoje a nossa convidada é a doutora Karina Pavan. Seja bem-vinda. Aqui é a Sala de Líderes, Obrigada. Líderes Humanos, e você está aqui por causa desse reconhecimento, pela inspiração que você é no meio da sociedade de Araçatuba e região. E você aí que está participando dessa Sala de Líderes, se inscreve no nosso canal aqui para você ficar atento a tudo que acontece e os convidados que participam também desse movimento. Então, Karina, seja bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar. A doutora Karina, ela é fisioterapeuta, osteopata e muito mais. Vou deixar ela se apresentar que o currículo dela é grande aqui, tá? Daniel, muito obrigada pelo convite. Que isso. É um prazer estar aqui, né? Você, essa referência em liderança, eu falei, nossa, uau, né? Vou lá eu para aprender. Que isso, eu que aprendo. E é muito bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, né? Porque a gente só pode compartilhar aquilo que a gente vive, né? Exato. Então, assim, um pouquinho da minha história. Não sei se como a gente pode classificar, mas assim, o que eu tenho tirado de experiência, né, com muitas experiências humanas, né, que eu acho que é isso que me enriquece cada dia, é a individualidade de cada um, né, cada ser humano é único, né, Deus nos fez assim, únicos, né, Sim. e a gente aprender a respeitar isso em cada um e a compreender o que cada um realmente está passando, né, e precisa, né, é muito lindo, né. E meu currículo, acho que antes de tudo isso aí, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, né? Então, acho que a minha liderança começa ali, né? Na minha casa, no meu lar, né? Perfeito. Porque não adianta a gente, né, ter uma vida profissional toda elevada se na nossa casa, né, as coisas não andam bem, né? Então, eu tento conciliar, né? Eu tento exercer essa primeira liderança dentro da minha casa, como esposa e como mãe também, né? E é um prazer, sou fisioterapeuta, me formei há alguns anos. Depois disso eu fiz uma pós-graduação, fui trabalhar na Santa Casa de São Paulo. Trabalhei lá por quase 12 anos, onde fiz o meu mestrado, o meu doutorado, fiz algumas outras especializações. Tive algumas oportunidades de conhecer muitas pessoas. Eu acho que o meu caminho aí de liderança, aprendi um pouco sobre liderança lá, com pessoas incríveis que vou carregar no meu coração para sempre, assim, que foram ensinamentos, assim, muito importantes, né? E o que eu carrego até hoje. E depois que eu tive que voltar para cá, para o interior, né? Depois que eu me casei, voltei. E fui procurar um novo recomeço e fui me aprofundando mais, fui procurar osteopatia, com isso veio mais a terapia manual, veio mais o contato, veio outras técnicas, né, de parte somática e tudo mais, sempre buscando essa integridade, né, do corpo. Legal, você falou que teve a formação como fisioterapeuta, né, osteopatia, mas eu queria saber como que começou tudo isso. Hoje você faz um sistema integrado. Eu vejo que você inclui o físico com o espiritual e o emocional. As três coisas andam alinhadas. Isso. Mas como que surgiu tudo isso? Como que foi desenvolvendo até você chegar nesse sucesso e nessa integração hoje? Eu acho que quando a gente aprende na faculdade, a gente aprende tudo muito separadamente, né? Então, a gente aprende primeiro a cuidar do corpo, né? Como fisioterapeuta. Sim. Depois, a gente vai integrando algumas coisas emocionais, né? E o espiritual sempre fica de lado, né? Ele existe, tá lá, mas não vamos misturar, né? Acho que pode interferir, né? Não pode entrar, a gente tem que excluir, senão dá muita discussão. Vamos deixar quietinho. E eu sempre falo, assim, para o meu paciente hoje que não é religião, é Deus.
né? Então, Deus, o Criador de tudo, aquele que fez o céu, terra, o mar, tudo que neles há, e fez o homem, e a imagem e semelhança, e colocou um programa biológico de uma engenharia, assim, fabulosa, que eu amo estudar, e não tem como a gente desvencilhar corpo, alma e espírito. Então, o que eu fui aprendendo no meu dia a dia era, a técnica pode ser a melhor possível, né? Ele vai melhorar ali. Mas, se a raiz do problema daquilo não foi resolvido, vai voltar. E eu falo, mas gente, mas de novo, mas por quê? Eu fiz tudo certinho, né? Eu gosto de uma frase que você fala, nada é do nada. Nada é do nada, né? Nada acontece do nada, né? Deus é maravilhoso, né? Então, eu falo assim, que nenhum sintoma acontece do nada, né? Sempre ou há alguma coisa por trás, né? Então, eu falo que hoje eu me trato lá em casa, minha filha, meu marido, assim, então, com perguntas, né? Primeira coisa, antes de algum remédio, você é contra alguma medicação? Não, não é isso. Mas, às vezes, não é necessário, às vezes é preciso a gente olhar para algumas coisas, né? Então, eu começo tratando com perguntas. Eu começo fazendo algumas perguntas para entender, né? Porque nada é do nada. Então, por que será que aconteceu isso? Por que será que veio essa dor de garganta? Por que será que meu estômago está doendo, né? Por que será? Tudo conta um pouco do que a gente está vivendo, né? Ou de algo que a gente viveu muito forte lá atrás e hoje, em algum cenário, nos fez lembrar alguma coisa daquilo, e aí o sintoma aparece novamente, né? Então, a gente precisa tratar a raiz de tudo isso, né? Mas você não vai tratar o corpo? Não, eu vou tratar, porque tá ali, tem a inflamação, tem, né, algumas questões, vou precisar tratar, mas se eu trato a raiz também, eu evito que isso volte, né, e fique algo crônico e repetitivo. Existe uma frase, que primeiro você precisa estar curado para curar. E isso eu vivi. Você passou por uma crise, o que aconteceu para você também ir para esse lado mais emocional, para esse lado, focar nesse lado também espiritual, não focar somente no físico? Sim, eu tive uma época, assim, que tive muitas questões de saúde, que começou a ficar crônico também. Todo mês aparecia algumas questões, eu falava, mas de novo, e fazia 1000 exames, e nada, e passava até raiva quando ia no pronto-socorro, mal, ruim, faziam cada pergunta que eu falava, meu Deus. Isso também é uma coisa, né? Assim, o médico, o terapeuta que vai lidar com o ser humano, ele tá ali já sensível, com algo que está acontecendo, né? Não esquece que tem um ser humano atrás, né? Esquece que tem um ser humano ali atrás. Eram cada perguntas que me faziam, eu saía pior de lá, né? E eu falava, meu Deus, não é possível, né? Ninguém tá olhando para mim, ninguém tá, né? E é isso que fez eu também pulsar e ir atrás desse treinamento de líderes humanos, dar mentorias para que as pessoas consigam enxergar e dar a melhor resposta para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? E não ficar batendo. Precisamos de líderes humanos, o mundo está em falta. Está em falta. E eu vejo mesmo na minha área, virou algo muito automático, né? Então, a gente ou atende vários ao mesmo tempo, aparelho, tudo quanto é canto, né? Um aparelho para isso, um aparelho para aquilo. Se é contra aparelho, não é isso, né? Mas eu preciso olhar para o meu paciente, né? Eu preciso entender o que está acontecendo com ele, eu preciso ouvir a história dele, né? Então, às vezes, o paciente chega, e às vezes é a primeira vez, então ele tem, às vezes, dificuldade de falar da sua intimidade, de algo muito profundo. Então, eu começo a analisar o corpo, então, o formato corporal, as expressões, as palavras que usam, tudo isso, para mim, diz já muita coisa. Então, numa conversa que, às vezes, o paciente acha que é bate-papo, né? Que eu tô ali atendendo, eu tô com a mão nele, eu tô atendendo, eu estou conhecendo ele. E aí, eu tô fazendo um rapport com ele, para ele poder criar esse vínculo comigo, e ele poder se sentir mais à vontade de se abrir e expor, e eu poder acessar. Tem paciente que eu demoro para conseguir acessar, né? Sim. Leva um tempo, e eu tenho que respeitar, porque é o tempo dele, né? Verdade, sim. Então, mas é lindo isso, porque cada um é de um jeito.
tem paciente que vai na primeira sessão e tudo bem, ok, resolve. Mas tem gente que não, que precisa de um processo. Mas voltando lá, você está falando da sua crise, que você chegava nos médicos. Exatamente. Então, eu tive uma história, né? Assim, eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Ao mesmo tempo, a minha mãe ficou com muitos afazeres, né? 3 filhos, eu era mais nova. A minha avó, que teve 2 AVCs, não andava, não falava, e tinha que trabalhar. Então, na verdade, também eu fiquei... A mãe também ficou meio perdida no caminho, né? Ela deu o seu melhor, né? Ela deu tudo que tinha, né? Trabalhou, viveu tudo, estudou a gente, criou muito bem. Mas essa ausência do pai, essa carência de tudo isso, foram criando algumas coisas na minha imunidade, né? Então, quando chega uma certa idade, eu começo a desenvolver algumas coisas, né? E aí eu fui entender qual era o meu conflito, né? Então, essa questão toda que eu passei, da minha história, da falta do meu pai, dessa relação com a minha mãe, né? E tudo isso me criou algumas questões, né? Então, eu tinha algumas alterações vasculares, né? Que me levavam a ter muitas dores, que me levavam a ter muitas úlceras orais e que tinha vários sintomas que estavam já me limitando. E eu cheguei numa forma, meu Deus do céu, né? E todo mundo falava assim, fibromialgia, fibromialgia. Eu não tem fibromialgia, né? E aí eu fui pesquisando e tal, e fui estudando, e até que fizeram um certo diagnóstico. E eu falo que eu não sou definido por nenhum diagnóstico. Parabéns. Né? Nenhum diagnóstico me define. E aí, quando um paciente chega, às vezes, para mim com um diagnóstico, eu falo, calma, isso não te define. Isso não é o seu fim, né? Isso Fica não é a dica aí para você, viu? Exatamente, né? Porque, às vezes, um diagnóstico é muito pior do que o problema, né? E aí, eu fui começando a entender que eu precisava trabalhar a minha mente, né? Eu precisei ir para um mergulho para dentro de mim, que não é fácil. Né? Não é fácil. E aí eu entendi que a gente se tratar, se curar, é essencial para você tratar o outro, né? A gente precisa passar pelo processo para você conseguir falar para o outro que, olha, existe sim, existe jeito, né? Tem uma solução, né? Tem uma esperança, né? Porque às vezes o diagnóstico é, não tem cura, não tem o que fazer. Toma um remédio barra da vida. Isso aí pode piorar, isso aí pode ficar de um jeito, pode ficar do outro. Isso não define, né? Então, eu entendi. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa, agora eu entendi que a minha mente é a fonte dos meus pensamentos, sentimentos e emoções. E isso vai mandar uma mensagem para a minha célula. E a minha célula vai responder mediante a isso. Isso é epigenética. Hoje, a epigenética fala, em 8 horas você consegue mudar a resposta das suas células. Uau, 8 horas. 8 horas. 8 horas. Então, quem colocou esse programa? Papai. Papai, não foi ninguém, né? Foi ele que colocou. Então, eu falo assim, que um sintoma, ele nunca é um problema. Pelo contrário, eu falo, uau, tem um sintoma, vou poder conseguir ir na raiz do problema. Tem algo para trabalhar, né? Então, eu falo que o sintoma não é o problema, o conflito que gerou esse sintoma é o problema. Então, tenho que trabalhar nesse conflito. Mas você não é psicóloga, você é fisioterapeuta. Mas como que eu vou tratar do corpo se eu não tratar do corpo, alma e espírito? Não tem como. Você trata o corpo, depois de um tempo volta novamente. Volta, né? Volta. Então, assim, dentro mesmo da minha área, eu fiz vários cursos que trabalhavam com a parte somática, né? Então, a terapia crânio-sacral, a própria osteopatia craniana, você tem a visceral, né? Então, assim, tem vários que você vai trabalhar na parte somática, mas nenhum deles associa corpo, alma e espírito. Entendeu? Então, a conta não fecha. Só a técnica não resolve. A conta não fecha. A conta não fecha. Quando eu falava assim, não, você tem que... essa conta tem que fechar. A minha esposa, ela tá aqui também, tá aqui no cantinho. Ela tem diabetes e isso... veio após uma frustração política do pai dela não se eleger como prefeito, isso há 20 anos atrás. E é emocional. Sim. É emocional. Mas sim, a diabetes, que pode vir a cura, talvez, né? Marcado amanhã já a consulta com a doutora.
Diabetes nos conta muitas coisas, né? Quantas coisas a gente luta, e às vezes morre na praia. Por mais que eu lute, né? Às vezes eu não consigo, né? Exatamente, é isso, né? É isso que você sentiu? É isso, o corpo só nos mostra, né? Então, às vezes, você tem dor no quadril? Aí já sabe, já tá pegando. Já tem ginite. Nada é do nada. Nada é do nada, né? É o corpo só mostrando pra gente. O que vai acontecendo, às vezes, é o aumento do conflito, né? Eu falo assim, que muitas pessoas chegam pra gente, você já ouviu aquela frase, né? Ó, o tempo cura tudo, né? Já ouvi. O tempo não cura nada, ele só envelhece a gente, né? E vai verdade. aumentando a massa de conflito que pode piorar os nossos sintomas, né? Então, enquanto eu não resolver lá atrás, assim... Nada vai melhorar. Não melhora, a gente vai enxugando gelo, né? A gente vai melhorando uma coisinha aqui, né? Então, toma um remedinho ali, mas daqui a pouco vai o quadril ali, daqui a pouco vai para outro órgão ali, daqui a pouco... Entendeu? Assim, as coisas... O organismo, ele fala assim, olha para isso. É como se, olha para isso aqui agora, porque se você não olhar isso daqui, porque daqui a pouco vai vir outra coisa, daqui a pouco vai vir outra coisa, daqui a pouco vai vir outra coisa, né? Então, assim, é o que eu falo, assim, às vezes, uma dor no quadril, uma dor no joelho, uma dor... só me mostra o conflito ali, né? Aí você fala assim, mas qual a diferença, então, de um câncer, então? A massa do conflito. Assim, não muda, né? Só mostra o quanto você demorou, né, para resolver uma coisa e isso, né, foi protelando e a massa do conflito foi aumentando, né? Então, são coisas que a gente precisa... Às vezes é o papai falando assim, olha para você, olha para isso, né? Quando a gente consegue tratar isso na gente, a gente consegue ajudar o outro. Tem uma frase que você falou aqui, que depois eu vou até postar, vou falar que é sua, tá? Que o inimigo, né, o diabo, ele é repetitivo, mas Deus é criativo. Demais. Me explica isso. Explica pro pessoal aí sobre isso. Eu falo que assim, eu tô no consultório, então a gente atende várias pessoas, né? Então você fala assim, nossa, cada um de um canto, cada um com uma experiência, cada um, né? Mas o mal, ele é muito repetitivo, né? Então, assim, sempre você vê os mesmos conflitos, né? As mesmas coisas, né? As mesmas estratégias. As mesmas estratégias ele usa sempre, né? E quando a gente vê, assim, por exemplo, a pessoa entende que ela precisa, às vezes, liberar um perdão, ela entende, né, que precisa ressignificar algumas coisas... Deus vem na parte de criatividade, faz algo assim, ó, tudo tão rápido, tudo tão criativo, que aí sim, aí eu não consigo te falar, porque cada um vai ser diferente do outro. O mal não, ele é repetitivo, sempre é repetitivo, muito repetitivo. Muito bom. Quais são hoje as maiores queixas e dores que você encontra no seu consultório? E essas queixas, né, geralmente, elas são baseadas em quê? O que vem por trás disso? Quais são as emoções? Olha, hoje varia bastante, mas vamos supor, assim, hoje a gente recebe muito em consultório, são as dores lombares, as dores cervicais, as dores osteomusculoesqueléticas, né? E por trás de tudo isso sempre tem um sentimento de impotência, incapacidade e desvalorização. Uau. Né? Sempre tem. Ninguém reconhece o potencial que tem, que Deus determinou para aquela vida. Pois é, às vezes a gente costuma... talvez você até conheça a pessoa que eu já conversei esses dias e falei exatamente isso que eu vou te repetir agora. Ela vai ouvir, depois ela vai saber que foi pra ela. Então escuta aí. Eu falei assim pra ela, tudo ela falava assim, mas não tem jeito. Olha, não tô assim, eu só falava das coisas que não tinha, né? Olha, não vejo saída, tá assim, tá tudo muito ruim, tá tudo assim, tá, mas e o que tem de bom? O que você consegue ver de bom nisso? Né? A primeira coisa, você está dentro do seu propósito? Você está fazendo o que é o seu propósito? Porque Deus não disse que seria fácil. Ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E se a gente sabe que a gente está cumprindo o nosso propósito, vai ter dificuldades.
Vai. Né? Mas a gente tem que confiar. A gente tem que, às vezes, tá muito difícil, vou rever. O que será? Tem algo que eu estou fazendo errado? Tem estratégias que eu preciso mudar? Eu estou aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ir para lá? Mas se eu quero ir para lá, como é que eu tenho que sair daqui? Eu tenho que sair daqui com uma história de vitória, né? Eu tenho que sair daqui sendo a minha melhor versão, né? Para eu poder ir para o outro lugar tendo uma história de vitória. Porque se eu saio daqui com uma história de derrota, eu não vou conseguir ir lá no outro lugar que eu acho que vai ser o melhor do mundo, exercer aquilo que tem. Porque vai ter dificuldades lá também. Né? Vai ter. Eu já estive em vários lugares. Né? Já estive em hospital, na faculdade, já estive aqui em outro consultório, agora estou com o meu consultório. Tem dificuldade em todos? Tem. Mas quando você sabe que você está ali cumprindo o seu propósito e que Deus está ali com você, né? O medo vai embora, né? A gente vai passar. Deus, estou aqui. É uma fase? É uma fase? Ok. Então, vamos persistir. Preciso mudar alguma coisa, alguma estratégia? Preciso mudar. O que eu preciso fazer? Então, vou rever, né? Mas a gente precisa entender qual é o nosso propósito, né? Então, hoje eu entendo o meu propósito, qual que é o seu propósito? Meu propósito tem a ver com cura. E eu vou desenvolver isso onde eu estiver, seja dentro da minha casa, seja na minha igreja, na minha comunidade, seja no meu consultório. Aonde eu estiver, fui fazer luzes outro dia no salão. Aproveita. Já foi uma consulta, né? Começa com sintomas e tal, mas não sei o quê. Aí você começa a tratar. Uma coisa que vai naturalmente, que você consegue e você fica feliz por isso. E você fica feliz. Feliz por isso, né? Entendeu? A proposta é Quando ele sai, tipo, ufa, nossa, parece que saiu um peso, né? Porque eu fico feliz de falar, uau, né? Hoje cumpri meu propósito, né? A pessoa conseguiu entender, né, como que funciona o corpo dela, né? E como que Deus age em tudo isso. Ah, então, mas você está colocando tudo para Deus? Não estou tirando a minha parte, né? Eu estou fazendo, eu estou cumprindo a minha parte, aquilo que Ele me deu como instrumento para trabalhar, que são as minhas mãos, né? Algumas técnicas, alguns instrumentos, mas a humanidade. A humanidade. Né? O amor às pessoas, né? Doutora, você chegou até aqui, você tem um sucesso, você é um sucesso naquilo que você faz. Eu vejo isso. Quais são os 3 fatores que você considera que foram essenciais para você chegar onde você está hoje? Eu acho que primeira coisa, eu acho que foi sempre manter essa minha conexão com Deus. Né? Eu acho que foi o primordial, porque sem isso eu acho que não fica difícil a gente entender o que a gente precisa fazer, né? E como você conectar isso para poder ajudar o outro, né? Claro que o segundo passo é o conhecimento. A gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás, né? E o terceiro, eu acho que é você se dispor a realmente ser um instrumento na vida das pessoas, né? Você precisa se dispor, porque eu ouço várias histórias. Hoje eu já ouvi várias histórias, das 7 da manhã até agora. Eu ouvi várias histórias. E todo dia você tem um dia bom? Não. Não, tem dia que a gente não tem um dia bom. Não tem. Né? Mas quando eu começo, eu falo, ai meu Deus, será que hoje eu vou me dar sabedoria para eu poder ouvir, né, a história? E eu começo a ouvir a história, ixi, meu problema já até passou, né? Você já até esqueceu, porque são tantos problemas, tantos conflitos, né? E aí você poder, de alguma maneira, contribuir para que aquela pessoa melhore, não tem preço. Né? Não tem Mastercard que pague. Não tem. Não tem mesmo. Muito bom. Quantos insights aqui, hein? Sim ou não? Sim, né? Muitos. Eu creio que você vai sair desse podcast aqui querendo ou marcar uma consulta com a doutora. Você faz consulta online também? É difícil, né? Sim, mais difícil. Às vezes, quando é muito emocional, você consegue.
dá pra fazer. Eu falo, mas eu tenho uma paciente que, por exemplo, eu tenho uma paciente de esclerose múltipla, que é cadeirante, eu atendo ela online, mas eu tenho as cuidadoras que vão me ajudando ali no que eu tenho que fazer. Mas, assim, o que eu gosto de fazer, de trabalhar com essa integração, então, tem muitas questões que são emocionais, né? Então, dá para trabalhar online, né? Outro dia eu atendi uma de Londrina. Legal. Né? E a gente foi trabalhando algumas questões, e eu achei o máximo que isso foi logo cedo. Chegou no fim do dia, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, você passou mal hoje? Eu falei, não, eu tô ótima. Ela falou, nossa, eu passei muito mal. Eu tive isso, tive aquilo, tal. Mas eu consegui ressignificar. E aí, você melhorou. Melhorei, você não sabe. Aí vem a criatividade, né? A hora que ela ressignificou, a filha foi, né? E a gente tinha conversado algumas questões sobre isso, da filha, que eram algumas questões na filha. A filha foi e fez uma cartinha, é uma criança, né? Uma cartinha, um desenho, algo, tudo muito em relação a que... Você fala que isso não é divino, eu não sei como, né? Porque ninguém falou pra ela lá. Foi ali no quarto que ela ressignificou ela sozinha, ela e Deus ali. E a menina foi, fez uma cartinha, chegou, falou um monte de coisa pra ela, abraçou, beijou. Ela falou, você não acredita? Eu falei, acredito. Deus, ele é muito criativo. Boa. E é muito rápido, você vê que foi ali, ela acabou de fazer, abriu a porta do quarto, a menina entrou. Uau. Então a gente acha assim que às vezes vai demorar, né? Às vezes, gente... Às vezes não, é rápido. É muito rápido. Conta... É um posicionamento mesmo, né? Quando a pessoa se posiciona, isso é real, não é mesmo? Quando a pessoa se posiciona, a gente precisa se posicionar muito. É difícil, às vezes, a gente se posicionar, porque, às vezes, se posicionar, às vezes, vai precisar passar até por cima dos nossos orgulhos, né? Dos nossos usias aqui dentro, que a gente carrega, né? E é difícil, né? É difícil porque... Todos nós, né? Todo mundo que nasceu, eu falo pro meu paciente assim, olha, todo mundo que nasceu, seja rico, seja pobre, seja a cor que for, seja a raça que for, todo mundo vai passar por eventos de dor, mas também vai passar por eventos de esperança, né? Esse posicionamento tem a ver com autorresponsabilidade. Com autorresponsabilidade. É o que eu sempre falo, tem a frase, não crie expectativas, tenha esperança. Isso. Quando eu crio uma expectativa, eu coloco a responsabilidade no outro, da forma que eu quero. E quando eu tenho esperança, eu coloco a responsabilidade em mim, da forma que Deus quer. E quando a gente quer cuidar da gente, tratar a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Porque ninguém vai cuidar de você. E a liderança também é isso. A liderança também é isso. Eu preciso puxar essa responsabilidade, entender que eu tenho potencial, que eu inspiro pessoas e eu posso ajudar com que as outras pessoas se desenvolvam também. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala disso, assim, desse processo de tratamento, né, de cura, essa autorresponsabilidade precisa ser algo mesmo bem forte na gente. Né? Porque ninguém vai poder fazer isso por você. Não, ninguém. Ninguém. Doutor, você comentou aqui nos bastidores sobre o seu atendimento com o Márcio Michele. Conta pra gente como é que foi essa experiência. O Márcio Michele é autor do livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. Você que não leu, leia esse livro, eu indico é muito bom. Esse livro para muitos pacientes meus. Eu já tenho lá no meu consultório. Gente, porque é incrível mesmo, assim. Eu que passei por todo o processo do Michele e aquilo que gerou em mim, né, eu anseio para que as pessoas também vivam a mesma coisa, né, Sim. Porque aquilo que é de bom, né, a gente quer que o outro também viva, né. Exato. E é interessante que quando eu fiz o curso de Michele, do Michele, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de paz, que é Construindo o Perfeito Amor. Na época, minha filha estava com alguns terrores noturnos, dificuldade para dormir à noite, enfim. Eu vi um curso que ele ia dar na internet, alguns dias gratuitos e tal. Participei desse evento, Educando Filhos Emocionalmente Saudáveis. E achei incrível, ele fala muito da neurociência, eu gosto muito da neurociência e tal. E aí, no final, ele vendeu o curso Construindo o Perfeito Amor e fiz e tal, enfim. E na verdade, eu fazia as aulas online dele, eu falava, gente, meu pastor precisava conhecer, né? Eu precisava conhecer esse cara, né? Aí eu falava com o meu pastor, falei isso pros dois lá, né?
Até depois, ele falava assim, meu, essa história de coaching, você não vem comigo não com essa história não, mas o cara é diferenciado, né? Ele não é o que você tá achando. Não. Aí eu falei assim, não, mas olha, ele é discípulo do JB e tal. Ah, então eu vou ouvir, que eu conheço o JB, eu sei que não é... E aí ele foi para uma conferência em Brasília e acabou conhecendo e tal, e ele trouxe ele para cá. Né? E aí, na primeira vez que ele veio, nós jantamos juntos e tudo mais. E da segunda vez que ele veio, ele falou assim, eu vou levar ele lá para você atender ele, né? E aí, eu sempre tenho uma ausculta que a gente faz, né? Essa ausculta só vai me dizer onde eu preciso mexer no paciente, né? Uma ausculta facial que me diz se é mais visceral, se é mais estrutural, se é emocional. Então, só para a gente ter um direcionamento da onde eu começar, né? Porque o paciente, às vezes, tem muitas coisas, Sim. né? Mas naquele dia, às vezes, ele tá precisando de uma coisa específica. E aí, eu fiz essa ausculta e dava algo visceral para o lado direito. E aí, eu falei assim, você tá com alguma dor do lado direito? Ele já olhou assim... Eu falei, não, isso é só uma pergunta poderosa. Porque ele fala muito sobre as perguntas poderosas. Nossa, eu tô com uma dor no joelho, já faz alguns dias e tal. Mas deve ser só porque eu fiz algum exercício errado. Eu falei, tá bom. Dessa parte aí eu entendo, você pode deitar aqui. E aí, realmente, era uma manipulação que eu tinha que fazer a nível de intestino ali. Fiz a liberação e tal. Aí eu falei assim... Agora você fica em pé e agacha de novo, que era agachando, que você falou que tinha dor. Ah, você tá de brincadeira. Não, vai. Aí ele agachou e falou, não tá doendo mais meu joelho. Falei, que bom, então quer dizer que resolveu, né? Legal. E aí, ele, no atendimento, ele pôde perceber um pouquinho, assim, como eu trabalhava, juntando, né, as questões, né, que seja elas físicas ou emocionais, né, e também espirituais, e aí a gente começou ali um relacionamento, e todas as vezes que eu vou participar de algum evento dele, quando tem a oportunidade, eu atendo ele. Que legal. E é muito legal, porque já teve um outro evento, por exemplo, ele tava, nossa, eu falei em muitos eventos, eu tô sem voz, E é importante você falar sobre isso, porque muita gente procura, talvez o teu atendimento e até algum médico, só quando tá com uma dor crônica, que não, preciso ir lá para poder resolver. Não, vai antes, né? Ter esse cuidado, vai lá, tá presente, pode ir, vai lá, consultar. Talvez você ache uma coisa que você consegue atuar o quanto antes e evitar que isso fique crônico. Geralmente, hoje, né, o que chega geralmente, né, o paciente que chega pra gente é com alguma queixa, né? Depois, eles não querem mais ir embora. Depois eles começam, a gente vai afastando, né, algumas sessões, mas estão sempre ali em contato, né? E às vezes atendo algumas crianças também, alguns juniores, adolescentes, e aí de vez em quando acontece alguma coisa, falo, mãe, liga lá pra tia, que eu tô precisando conversar com ela. Né? E aí Excelente. Sempre tem algumas questões que a gente vai conversando, né? E é muito interessante, cada história, assim, eu falo, nossa, uau, né? É muito legal, porque é tanta diversidade, e é tanta humanidade, mas também ao mesmo tempo é tanta coisa, assim, divina que eu vejo em cada possibilidade, que é o que me faz, assim, apaixonar mesmo pelo que eu falo. Todo mundo fala assim, você não cansa? Eu não canso do consultório. Eu não canso. Às vezes a gente cansa mais mentalmente, né? Que você tem que estar o tempo todo ali conectado e tal, assim. Mas eu não canso, eu gosto do que eu faço, né? Assim, então... Prazer. Você entra em estado de flow ali facilmente. É o flow. É o flow. O tal do flow é demais, Esse é. Doutora, quem te inspira? Ou quem já te inspirou? Eu acho que primeiro é Jesus que me inspira, né? Quando eu estudo, eu falo assim, como o Michele diz, né? O melhor livro de comportamento humano tá ali, né? E ele já nos ensinou tantas coisas, né? Então, cada vez que eu leio, eu falo, nossa, vem algo novo para mim, né? Mas, assim,
me inspirar a ser realmente, buscar, né, essa semelhança, buscar esse olhar, né, esse amor. Às vezes é difícil pra gente na nossa humanidade, né? Mas aí vem aquele livrinho que eu já li também, Os Seus Passos, o que faria Jesus, né? Aí vem, não, peraí, né? Se Jesus tivesse Essa aqui... pergunta é poderosa. Essa pergunta é poderosa, né? E se Jesus fosse resolver isso, o que você faria? O que ele faria? É o que eu tenho que fazer. Né? É o que eu tenho que fazer, né? Então, eu falo todos os dias antes de ir trabalhar, que faço o meu devocional, minhas orações, Senhor, me inspira, me ajude. E às vezes até eu programo algumas coisas. Hoje eu vou fazer isso com tal paciente. Aí chega lá, ele muda tudo. Eu falo, cara... Tá bom, sério, tá bom. Então tá bom, então vamos lá, então me ajuda, né? E tem horas que eu falo assim, Deus, agora é contigo, porque não entendi nada ainda. E aí eu coloco a mão, de repente minha mão muda, ela vai pro outro lugar, eu falo, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Se o trem tava lá em cima. E aí daqui a pouco vem algo, nossa... Você mexeu aí, aquela minha dor aqui. Eu falo, não, como? Não sei. Não sei. Mas é porque, né? Em parte conhecemos, é o conhecimento que a gente tem, que vai nos direcionando. Mas em parte... Revelação. Né? Então, a minha maior inspiração é ele, sim. Profissionalmente, eu tive vários. Eu tive... Na minha época de Santa Casa de São Paulo, eu tenho, sim, o Dr. Sérgio Lianza, que foi, assim, um mentor que eu carrego no coração. Depois foi meu co-orientador, ele, no mestrado e doutorado. Meu orientador do mestrado e doutorado, que hoje já não já faleceu, que é o Dr. Charles Peter Tilbury, que era uma referência... em esclerose múltipla no Brasil e no mundo. E, nossa, eu tive, assim, oportunidade, assim, de conhecer essas pessoas de perto, de dividir muitas coisas, e eles de me conhecerem, de algo da minha essência também fazer algo neles. E isso, para mim, não tem preço, né? Essa troca, assim. Então, foram pessoas, assim, que me inspiraram e que me motivaram todo momento da minha carreira lá, né? E que teve muitos altos e baixos, teve muitas dificuldades, mas eles estavam todo momento ali, não, vamos, vai, você vai, você vai. Ah, isso aí eu não consigo, isso aí não é pra mim não, vai, é pra você sim, você vai. Né? E assim, me desafiavam a todo momento, e eu falava, Senhor, nada é do nada, se tô aqui eu vou. Nada é do nada. Apanhava de vez em quando, né, assim, mas aprendia, né? É o crescimento, né? É o crescimento, né? Tem uma música que fala, né, que a árvore que dá fruta, não tem árvore que dê fruto que não é machucada, né? Todo mundo vai lá tentar. Então, pegar o fruto. Então, a gente vai aprendendo com isso, né? Então, eu acho que tantas coisas boas como ruins nos forjam e nos fazem, né? A nossa formação. Doutora, agora você falou sobre a Bíblia, um versículo que te marca muito. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Uau! Esse é um versículo que eu aprendi a carregar comigo, né? Às vezes a coisa tá ruim, você fala, meu Deus, né? Quero trazer à memória o que me traz esperança, né? Jeremias, quando tem lá esse versículo, antes a coisa tava feia ali, né? Não fala assim quando tá tudo lindo, maravilhoso, né? E aí eu tento realmente trazer à minha memória aquilo que traz esperança, né? Uau, marcou aí? Marcou? Marcou, né? Pra gente finalizar, foi curto, pra mim passou muito rápido. Já passou quanto tempo? 40 minutos? Pra gente finalizar, eu creio que a gente vai voltar aqui daqui a um tempo, vamos fazer a segunda edição, tá? Com certeza. Bom. Agora, depois de ter passado pela experiência, viu? Primeiro a gente vai passar pela consulta dela agora. Aí depois a gente vai voltar pro podcast com essa experiência. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase, para manter a chama da liderança acesa das pessoas que estão nos assistindo. Que frase que é essa ou que mensagem você quer deixar para eles, para manter a chama acesa? Manda a sua brasa.
Eu acho que muitas pessoas como eu nunca imaginei ser um líder, né? Você é uma líder. Sim, mas a gente não imagina Não assim, imagina. né? Uhum. E eu acho que todo mundo nasce com uma função de ser líder em alguma coisa, seja na sua casa, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Alguma liderança, nem que for ali você e o seu papel, o seu computador, você tem Líder não tem a ver com cargo. Não tem a ver com cargo, né? Então, a gente tem um preconceito errado sobre o que é liderança, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é aí, né? Tá aqui na nossa mente esse bloqueio, né? Então, quando você consegue realmente entender isso, eu acho que você consegue ir mais longe, né? Consegue ir mais longe. Aonde você estiver, você consegue desenvolver a sua liderança. E quando você tem essa conexão, né, com Deus, né, e com a sua missão, com o seu propósito, tudo fica muito mais claro, mais fácil, mais leve, né? Como Mais diz leve. o Michele fala, tem que ser leve. Tem que ser leve. Né? Tem que ser leve. Então, para mim, hoje, o que eu desenvolvo é leve. Porque tem a ver com ele, tem a ver com o outro, né? Então, é leve para mim. Faça as coisas que fiquem leve para você. E coloque Deus à frente de tudo. À frente de tudo, exatamente. É isso. Boa. Karina, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu fico muito contente de ter você aqui nesse podcast, nessa sala de líderes, abrilhantando nesse momento nosso. Creio que vai trazer vários insights e você vai ter um bom retorno sobre isso aí também. Eu creio nisso. Se não tiver aqui, eu te levo lá para Mato Grosso. Opa, vamos lá. Vamos lá conhecer Primavera. Não conhece Primavera? Olha Uma só. cidade espetacular, vai gostar. O perigo é gostar e ficar, e querer ficar, tá? Ó. Uma cidade muito promissora. Vamos montar um curso lá. Vamos junto. Pessoal, muito obrigado. Aproveitem esse podcast. Se for preciso, escutem novamente tudo que a doutora falou. Tem mensagens preciosas aqui que nós temos que prestar atenção no nosso dia a dia, que talvez nós estamos fazendo as coisas, sentindo dores e culpando outras coisas que não sejam a verdade, né? A verdade. Exatamente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada, gente, e até a próxima.